No início, quando o povo de Israel vivia como estrangeiro na terra do Egito, Deus já preparava o nascimento de um libertador. Os hebreus eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E de uma das 12 tribos, a tribo de Levi, nasceria aquele que mudaria a história do seu povo. A genealogia de Moisés. Antes que Moisés viesse ao mundo, Deus já havia traçado sua linhagem com propósito eterno. Tudo começou com Abraão, o homem que creu na promessa. Deus lhe disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. De Abraão nasceu Isaque, o filho que veio quando tudo parecia impossível. Isaque gerou Jacó, aquele que lutou com Deus e foi chamado Israel. E de Israel vieram 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos do povo escolhido. Um desses filhos foi Levi, e dele nasceu Coate. Coate gerou Anrão, e Anrão casou-se com Joquebede, ambos da tribo de Levi. Desse casal nasceram 3 filhos, Miriam, Arão e o mais novo, Moisés. Assim, Moisés era descendente direto de Abraão, trineto de Jacó e bisneto de Levi, a linhagem escolhida para servir ao Senhor. Desde o ventre de sua mãe, o plano de Deus já se movia. Em meio à escravidão e à dor, nasceria aquele que seria a voz da libertação, o homem que veria Deus face a face e conduziria o povo da promessa rumo à liberdade. E o tempo passou, e o Egito, que antes fora abrigo, se tornou um lugar de dor. Um novo faraó se levantou, e este não conhecia José. Vendo o crescimento dos hebreus, o faraó temeu perder o controle e os tornou escravos, forçando-os a trabalhar em tijolos e obras pesadas, sob chicotes e gritos. Mas quanto mais oprimidos eram, mais cresciam. Então, tomado de crueldade, o faraó deu uma ordem terrível. Todo menino hebreu que nascer deveria ser morto. Apenas as meninas poderiam viver. Mas em meio à dor e à escuridão, Deus estava escrevendo uma nova esperança. O nascimento de Moisés, o bebê salvo das águas. Uma mulher da tribo de Levi, chamada Joquebede, deu à luz um lindo menino. Durante 3 meses, o escondeu com todo o cuidado, mas quando não pôde mais escondê-lo, preparou um pequeno cesto de junco, passou betume e o colocou sobre as águas do rio Nilo. Enquanto o bebê flutuava, sua irmã Miriam observava de longe, com o coração apertado. E foi então que a filha do faraó, ao banhar-se no rio, encontrou o cesto. Ao abrir, viu o bebê chorando e se encheu de compaixão. Este é um dos filhos dos hebreus, disse ela. Sem saber, naquele instante ela salvava aquele que libertaria o povo que seu pai oprimia. Miriam se aproximou e sugeriu que chamasse uma ama hebreia para cuidar da criança. E assim, a própria mãe de Moisés foi escolhida para amamentar e cuidar de seu filho até que ele crescesse e fosse levado ao palácio. Lá recebeu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Moisés no palácio, um príncipe hebreu. Moisés cresceu como um príncipe do Egito. Estudou com os sábios, aprendeu os costumes, a escrita e as leis do palácio. Viveu cercado de luxo, sabedoria e poder. Mas em seu coração havia algo diferente. Ele sabia que não pertencia àquela vida. Ele via a dor de seu povo, os hebreus, sendo açoitados e humilhados. Sentia que seu destino estava ligado ao povo que via sendo humilhado e ferido todos os dias.
Certo dia, ao ver um egípcio espancando um hebreu, a ira tomou conta de seu coração. Moisés atacou o egípcio e o matou. Com medo de ser descoberto, o escondeu na areia. Mas logo seu ato foi revelado. O faraó ordenou sua morte, e Moisés fugiu para o deserto de Midian. O exílio do palácio ao deserto. No deserto de Midian, ele encontrou as filhas de Jetro sendo maltratadas junto a um poço. As defendeu e as ajudou a tirar água do poço, e como gratidão foi acolhido por seu pai, Jetro, sacerdote de Midian. Ali, Moisés encontrou paz, se casou com Zípora, uma das filhas de Jetro, e teve um filho, a quem chamou Gerson, cujo nome significava "Sou estrangeiro em terra alheia". Durante 40 anos viveu como pastor, conduzindo ovelhas sob o sol escaldante. Parecia que seus dias de glória haviam terminado, mas Deus o estava preparando para algo muito maior. A sarça ardente, o chamado de Deus. Certo dia, enquanto conduzia o rebanho perto do monte Horebe, viu uma sarça em chamas. Mas o fogo não a consumia. Aproximou-se, curioso, e ouviu uma voz poderosa chamar seu nome. "Moisés, Moisés!" Tremendo, ele respondeu: "Eis-me aqui." Então a voz disse: "Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa." Era o próprio Deus. Ali, diante da sarça ardente, o Senhor revelou sua vontade. "Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu ouvi o clamor do meu povo no Egito. Vai, pois, e liberta o meu povo da escravidão." Moisés se assustou. "Quem sou eu para enfrentar o faraó?" Mas Deus respondeu: "Eu estarei contigo." E lhe deu sinais: o cajado que se transformava em serpente, a mão que se tornava leprosa e voltava a ser curada. Mesmo assim, Moisés temia não saber falar bem. Então Deus escolheu seu irmão Arão para ser sua voz. As 10 pragas, o poder de Deus contra o Egito. E assim, o homem tímido do deserto se tornou o instrumento do Deus vivo. Moisés e Arão voltaram ao Egito e declarou ao faraó: "Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo." Mas o faraó endureceu o coração. E Deus mostrou seu poder com as 10 pragas que abalaram a terra do Egito. As águas se tornaram sangue, rãs invadiram o palácio, piolhos e moscas infestaram o país. Moscas invadiram o Egito. A peste matou os animais. Úlceras feriram homens e servos. Chuvas de fogo e granizo destruíram plantações. Gafanhotos cobriram o céu e devoraram tudo. Trevas densas caíram sobre o Egito por 3 dias. E por fim, a mais terrível de todas, a morte dos primogênitos. Mas antes disso, Deus ordenou que o povo hebreu sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte passou, onde havia sangue, ele não entrou. Foi a primeira Páscoa, o sinal da libertação, o Mar Vermelho, a libertação. Naquela noite, o faraó cedeu. O povo partiu apressado, levando consigo a esperança da promessa, guiado por uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Mas não demorou, e o faraó mudou de ideia. Encheu seus carros e foi atrás deles, perseguiu-os com seu exército. Quando o povo viu o exército se aproximando e o Mar Vermelho, o povo entrou em pânico, em desespero, mas Deus disse a Moisés: "Ergue o teu cajado e divide o mar."
Moisés obedeceu. Então Moisés levantou o cajado, e o vento soprou forte durante toda a noite. As águas se abriram como duas muralhas, e o povo atravessou em terra seca. Quando os egípcios tentaram seguir, o mar se fechou, e o exército foi destruído. A multidão celebrou com cânticos de vitória. O povo cantou de alegria. Miriam, irmã de Moisés, tocou o tamborim e dançou, louvando ao Deus que salva. O deserto, provações e milagres. Mas a caminhada estava apenas começando. No deserto, o povo murmurou com fome e sede. Deus fez jorrar água da rocha, enviou codornizes, maná do céu e codornizes para alimentar o povo. Mesmo assim, muitos duvidaram e reclamaram constantemente. Moisés, com paciência e fé, intercedia dia após dia. Muitas vezes se prostrava e orava: Senhor, perdoa este povo. E Deus o ouvia. Em sua misericórdia, o sustentava. O Monte Sinai, a aliança com Deus. No Monte Sinai, o Senhor desceu em meio a trovões, fogo e nuvens espessas. O monte tremia. Moisés subiu e permaneceu 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Ali recebeu as tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo do Senhor, os 10 mandamentos. Mas enquanto ele estava no alto, o povo se corrompeu, caindo em idolatria. Construíram um bezerro de ouro e o adoraram. Quando Moisés desceu e viu aquilo, seu coração se encheu de dor e ira. Quebrou as tábuas da aliança, destruiu o ídolo e clamou por perdão ao Senhor. E Deus, em sua infinita misericórdia, o perdoou e fez novas tábuas. O tabernáculo. Deus habita entre o povo. Deus ordenou a construção do tabernáculo, um santuário portátil para a sua presença. Ali, a glória de Deus descia em forma de nuvem. Moisés falava com o Senhor face a face, como quem fala com um amigo, as rebeliões e o caminho pelo deserto. Durante os 40 anos de caminhada, o povo de Israel enfrentou provas e quedas. Mesmo assim, a jornada foi marcada por rebeliões e lágrimas. Houve murmuração, idolatria, desobediência. Alguns se rebelaram, se levantaram contra Moisés, como Corá, Datã e Abirão, e foram tragados pela terra. Outros duvidaram e foram feridos por serpentes no deserto. Mas sempre havia um mediador. Moisés orava e Deus salvava. Mas Deus, sempre fiel, os sustentava. Certa vez faltou água. Deus mandou que Moisés falasse à rocha para dar água, mas tomado pela ira, ele feriu a rocha 2 vezes com o cajado. A água saiu. Mas por causa disso, o Senhor disse que ele não entraria na terra prometida. Mesmo assim, o Senhor o amava profundamente. O coração de Moisés se entristeceu, mas não reclamou. Ele continuou guiando o povo com amor e obediência até o fim. O Monte Nebo, o adeus de um herói. Após 40 anos de caminhada, o povo chegou às fronteiras de Canaã. E Deus disse a Moisés: sobe ao Monte Nebo. Dali verás a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, estendendo-se ao longe. Moisés subiu, já idoso, mas com um olhar firme. Do alto contemplou a terra prometida, viu os vales, os rios, as montanhas. Viu a herança que seria do seu povo. Ali o Senhor disse: esta é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Tu a verás, mas não entrarás nela. Moisés olhou o horizonte, sorriu e descansou em paz. A Bíblia diz que Deus mesmo sepultou Moisés, e ninguém soube onde foi seu túmulo. Moisés tinha 120 anos quando morreu.
Seus olhos não se enfraqueceram e seu vigor não se apagou. O povo chorou por 30 dias, lembrando daquele que havia sido mais do que um líder, um amigo de Deus. Epílogo: o legado de Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, que viu o Senhor face a face, que fez sinais e maravilhas diante de reis, e que guiou um povo inteiro com fé, coragem e humildade, da escravidão à liberdade, e que guiou seu povo com fé, coragem e humildade. Seu nome ecoa até hoje. Moisés ecoa como símbolo de fé e libertação, porque mesmo que ele não tenha pisado na terra prometida, ele caminhou todos os dias com o Deus das promessas, e sua fé permanece como símbolo de coragem, obediência e amor a Deus. Isso é a maior recompensa de todas. E para encerrar, mesmo que não vejamos a terra prometida, quem confia em Deus jamais caminha em vão. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar seu comentário, o seu like e se inscrever no canal. Abraços e fiquem com Deus. Se você gostou, deixe o seu amém nos comentários.